Olá! Vamos dar prosseguimento ao nosso curso de Tópicos de Física Conceitual 1, do curso de Licenciatura em Física do Cefet-RJ, Campus Nova Friburgo, hoje falando sobre temperatura, calor e dilatação. Na última aula sobre a viagem térmica da água, nós chegamos a discutir eu adiantei o assunto de que próximo de 0 graus Celsius, né, entre 4 e 0 graus Celsius, a água possui um comportamento anômalo. Tá? Hoje nós vamos discutir com mais detalhe também esse efeito. Okay? Fiquem atentos. Então, partindo aqui para os nossos slides, né? Vamos falar um pouco mais sobre temperatura. Tá? Bom, vocês vão ver no curso de oscilações de fluidos e física térmica com mais detalhes essa relação, mas é mais ou menos bem entendido, acho que todos nós temos essa noção já de que a energia interna, né, ou seja, uma energia armazenada em gases e líquidos, fluidos em geral, por exemplo, e também, né, claro, nos sólidos, que ela depende ou é proveniente, está associada ao movimento das moléculas, dos átomos que constituem aquela substância, aquele objeto. Tá? Depende da agitação desse corpo. Okay? Bom, essa energia interna, ela também está associada, claro, à temperatura. Né? Quanto maior a temperatura, maior deve ser essa agitação. Um instrumento que a gente pode construir para sondar temperatura é chamado termoscópio. Nós sabemos que tem vários objetos, materiais, cujas propriedades dependem da temperatura. Tá? Por exemplo, a gente tem o mercúrio líquido. A gente sabe que aumenta a temperatura, aumenta o volume do mercúrio líquido. Tá? A gente sabe também que a condutividade de alguns materiais depende da temperatura. Tá? O comprimento de uma barra de ferro, por exemplo, também depende da temperatura. Okay? Essa ideia, então, de termoscópio, né, de que você tem, então, algum sistema cuja propriedade, você sabe, depende da temperatura. Se você conseguir calibrar este termoscópio, você vai ter um termômetro. Né? Então, a gente originalmente, por exemplo, sabia que o volume de mercúrio dependia da temperatura, aí você calibra o seu instrumento para, quando tiver um certo volume, indicar a temperatura de 36,5 graus Celsius, por exemplo. Para um outro volume, 37, e assim sucessivamente. Agora você tem uma correspondência unívoca entre a altura da coluna de mercúrio e uma temperatura, consequentemente você construi um termômetro. Tá? Claro que depois você descobre que mercúrio é extremamente nocivo para a saúde e proíbe termômetros de mercúrio. Okay? Mas só para vocês terem uma ideia de que o termômetro, então, seria essencialmente um termoscópio, né? Então, algum sistema cuja propriedade, uma propriedade você sabe depende da temperatura e você calibra, tá, essa propriedade em termos da temperatura para medir, né, corretamente. Tá? Então, é um objeto calibrado. Bom, e quais são as escalas de temperatura? Né? Como que a gente expressa medidas de temperatura? Essencialmente, tem 3 escalas famosas de medição de temperatura. A primeira delas é a mais comum para a gente, né? A escala Celsius. E essa escala ela foi construída para que, nela, né, uma temperatura de 0 graus Celsius corresponda à fusão da água. Né? É a temperatura em que você tem a formação de gelo ou o derretimento do gelo. Né? Já
a 100 graus Celsius, na verdade um pouquinho menos do que isso, tá? Mas para efeitos práticos a gente pode considerar que para 100 graus Celsius você tem a ebulição da água, tá? Ou seja, quando a água ferve. Tá? No entanto, essas duas temperaturas, elas dependem também da pressão. Por exemplo, aqui em Nova Friburgo, né, a água ferve a uma temperatura menor do que 100 graus Celsius. Tá? Então, isso também tem que ser levado em consideração. Outra escala usada, né, mais restrita aos Estados Unidos, é a escala Fahrenheit. Tá? Nessa escala, você tem a temperatura de fusão da água como sendo 32 graus Fahrenheit e de ebulição sendo 212 graus Fahrenheit. Tá? Note que a escala Celsius ela tem 100 graus entre a temperatura de fusão e a de ebulição. Então, por isso, também, vez por outra, ela é chamada de escala centígrada. E, por último, nós temos aqui a escala mais utilizada por nós físicos, né? Que é a escala Kelvin, é chamada escala absoluta, tá? De temperatura. Essa escala ela é tal que a temperatura de fusão é aproximadamente 273 Kelvin e a temperatura de ebulição da água é 373 Kelvin. Tá? Note que essa escala, ela por ser absoluta, ela não é uma escala graduada. Tá? Então nós não nos referimos à temperatura na escala Kelvin como graus Kelvin, okay? Que é um erro comum cometido por várias pessoas. Essa escala é 273 Kelvin, é 0 Kelvin e assim sucessivamente. Tá? Nesse curso também de oscilações de fluidos e física térmica, vocês vão explorar formulinhas de conversão entre essas temperaturas, mas isso está fora do escopo aqui da nossa discussão por enquanto, tá? Ok. Um conceito muito confundido com temperatura, principalmente no nosso linguajar do dia a dia, é o conceito de calor, né? Por exemplo, é muito comum a gente querendo expressar, nem mesmo temperatura, né, querendo expressar sensação térmica, usar a palavra calor. Então a gente diz, por exemplo, está calor hoje, né? Ou está frio, quando, na verdade, a gente quer expressar alguma ideia de temperatura com essas afirmações em geral, né? Quer dizer que a temperatura está elevada, onde você está, ou a temperatura está muito baixa. Tá? Mas tradicionalmente a gente usa a ideia de calor. Vamos tentar aqui, então, formalizar melhor essa ideia de calor. Então, primeira coisa, o calor, para nós aqui, ele vai ser a energia térmica em trânsito. Ou seja, ela vai estar associada, o calor vai estar associado a trocas de energia entre corpos, entre sistemas e assim sucessivamente. E não a um estado, né? Como tradicionalmente no dia a dia a gente fala, ó, está calor. Não, isso não vai ter mais sentido aqui para a gente. Tá? O que vai ter sentido aqui é, está havendo troca de calor entre dois sistemas, isso vai estar 100% correto. Tá? Outra consideração interessante é que as trocas de calor, elas têm um sentido preferencial. Tá? O sentido de troca espontânea de calor é do corpo mais com temperatura maior, né? Então até vou usar o que a gente fala tradicionalmente do corpo mais quente para o corpo mais frio. Tá? Esse fluxo de calor, esse sentido para o fluxo de calor, ele tem essa preferência, tá? E nós vamos ver, não nesse curso, né, mas em outros cursos vocês vão ver que isso, inclusive, é um dos enunciados da segunda lei da termodinâmica, tá? Essa preferência para o fluxo de calor, essa seta do tempo. Okay? Mas é assim que acontece. Você não vê espontaneamente um corpo que está a uma temperatura mais baixa ficar
ainda mais frio para um outro ficar mais quente, tá? Ficar com uma temperatura maior. Você não vê isso acontecer espontaneamente. Bom, outra consideração interessante é que para alterar a energia interna de um sistema ou a sua temperatura, né, você precisa fornecer ou retirar calor. Tá? Para um sistema tipo um gás, tem outras maneiras também, seria realizando um trabalho ou retirando um trabalho desse sistema. Tá? Mas essa afirmação que está aqui está correta. Né? Fornecer ou tirar calor altera ali a energia interna do seu sistema, tá? Sem considerar esses efeitos de trabalho. Sobre o calor ainda, né, ele é medido em joules, tá? Que é a unidade de energia. Mas eu queria reforçar aqui que calor não é uma forma de energia, tá? É uma maneira de trocar energia, é a energia em trânsito. As formas de energia são gravitacional, eletromagnética, térmica, ok? Mas não calor. Tá? Assim como o trabalho também não é uma forma de energia, é só uma maneira de alterar a energia de um sistema. Tá? Então, a gente mede em joule, também em caloria. Tá? Então, a caloria é definida como a energia necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água de 1 grau Celsius. Tá? É a definição um pouquinho mais específica que isso, mas para a nossa discussão aqui está ok. Tá? Uma caloria ela é aproximadamente 4,18 joules. É importante saber converter, né, de caloria, que é essa unidade mais usada em termodinâmica, para os joules, que é a unidade de energia no sistema internacional. E também a gente mede energia em BTU, né? Mas no nosso dia a dia, essencialmente só aparelho de ar-condicionado que expressa energia em BTU. Né? Outra questão interessante que eu queria destacar aqui é que se você olhar a quantidade de calorias nos rótulos de alimentos, por exemplo, vocês vão encontrar uma caloria tradicionalmente escrito com nem a caloria, é quilocaloria, né? E essa caloria já é também com um C maiúsculo. Tá? Então a caloria dos rótulos de alimento, essa com C maiúsculo, ela é 1000 vezes a caloria que a gente está definindo aqui. Tá? Então essa caloria com C minúsculo, aquela que é necessária, que é a energia necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água de 1 grau Celsius. Tá? Então a nossa caloria aqui da física, né? 1000 vezes ela é uma da caloria do seu rótulo de alimento, e em geral o que aparece lá são quilocalorias. Tá? Então ainda mais 3 ordens de grandeza maior do que essa caloria daqui, com C maiúsculo. Bom, nós vamos voltar a esses tópicos quando a gente for se aprofundar um pouco mais nas leis da termodinâmica, tá? Mas vamos progredir aqui para falar também sobre algumas propriedades dos materiais, como, por exemplo, o calor específico. Tá? Então, eu queria deixar essa pergunta aqui para vocês pensarem. Diferentes substâncias, elas mantêm suas temperaturas da mesma maneira? E o que eu quero saber com isso? Eu quero imaginar um objeto, tá, feito de uma certa substância, okay, que está a uma certa temperatura. E aí você fornece uma quantidade de calor para esse objeto. Ele vai sofrer uma mudança de temperatura devido àquele calor que você forneceu. Agora, será que essa variação de temperatura ela é igual para todas as substâncias? Por exemplo, se eu tiver uma certa quantidade de água, 1 quilograma de água, e aí eu coloco essa água em uma panela e deixo ligado no fogo alto por 10 minutos.
Isso vai promover uma certa variação de temperatura nessa porção de água. Agora eu pego 1 quilo de um metal, por exemplo, coloco ali sujeito ao mesmo calor, né? Então deixo ali em fogo alto também por 10 minutos. Será que a variação de temperatura sofrida pela água e pelo metal é a mesma? Né? Nós, claro, sabemos que não é, né? Não é o caso. Tá? Então, a variação de temperatura de um objeto depende de alguma propriedade daquele objeto. Tá? Aqui nesse caso, como eu estou considerando porções de mesma massa, né, objetos de mesma massa, de água e de metal, essa diferença se deve pura e simplesmente ao chamado calor específico, que é uma propriedade dos materiais. Tá? Então, o calor específico ele é definido como a quantidade de calor necessária ou requerida para elevar a temperatura ou alterar, né, a temperatura de uma unidade de massa da substância em 1 grau. Tá? E esse, então, esse calor específico é como se fosse uma inércia térmica. Ele mais ou menos te diz para uma quantidade de calor, né, quanto vai ser a variação de temperatura que o seu objeto vai sofrer. Tá? Mas aqui, de novo, aqui eu estou considerando objetos de mesma massa. Tá? Porque uma composição do calor específico com a massa também recebe um nome especial que é a capacidade térmica. Okay? Então aqui, ó, só para fazer uma cola entre todos esses conceitos, eu coloquei aqui uma quantidade Q de calor fornecida a um corpo de massa M, tá? Então é importante a massa do seu objeto, composto por uma substância de calor específico C, ou seja, o calor específico é uma propriedade de substâncias e não de objetos, produz uma variação de temperatura ΔT, de modo que aí tem essa relação. Então, o calor fornecido ele é igual ao produto entre a massa de objeto, o calor específico da substância do qual esse objeto é composto e a variação de temperatura. Ou seja, para uma quantidade de calor fixa, né, quanto maior a massa, você pode ver, menor vai ser a variação de temperatura. Quanto menor a massa, maior vai ser a variação de temperatura. Tá? Então, se você pega um panelão cheio de água e deixa ele 10 minutos no fogo alto, pode não ser suficiente para você, sei lá, cozinhar um macarrão. Mas se você deixar menos água e fornecer a mesma quantidade de calor, a variação de temperatura vai ser maior. Essencialmente é isso que a gente está concluindo com essa expressão daqui. Tá? Bom, outro conceito que eu queria discutir aqui com vocês é o conceito da dilatação térmica. Voltando aqui alguns slides atrás, né, nós vimos que alguns sistemas têm propriedades que dependem da temperatura. Uma dessas propriedades pode ser as suas dimensões, né, o seu comprimento ou o seu volume. Okay? Então, objetos normalmente se dilatam, ou seja, aumentam seu volume ao serem aquecidos e se contraem ao serem resfriados. Tá? Essa dilatação, a taxa de dilatação, ou de quanto esse cara vai se dilatar ou se contrair, depende também do material do qual ele é feito. Tá? Então, aqui alguns exemplos. Ó. As linhas de transmissão da rede elétrica. Se você for olhar, né, os fios de alta tensão nos postes, eles não são colocados, por exemplo, no verão, nos postes completamente esticados. Tá? Isso acarretaria em prejuízos muito grandes, porque se você pega o fio, coloca esticadinho no verão, né, entre dois postes, quando vier o inverno e as temperaturas diminuírem, ou até mesmo durante o dia, né,
quando as temperaturas diminuírem, esse fio vai se contrair. E se ele estava esticadinho no começo, ele vai arrebentar, né? Ou estragar ali a sua linha de transmissão. Tá? Tampas metálicas de potes de vidro também estão sujeitos a esse efeito, né? Quando você tem um pote, está muito difícil de abrir, uma estratégia, se tiver mais frio, né, é você esquentar a tampa com uma água mais morninha, e aí você, em princípio, consegue abrir esse pote. Efeitos de dilatação também são importantes em pontes, né? Você tem, nessas pontes, você tem juntas de dilatação, né? São aquelas, parecem umas falhas na pista, né? Quando você passa com um veículo, faz aquele barulho característico, né? Umas trepidações quando você passa. Essas juntas são extremamente importantes também para que a ponte trabalhe, né, em regimes de temperaturas diferentes. De novo, uma ponte feita completamente rígida, por exemplo, numa época muito quente, ela iria se contrair e essencialmente desabar, né, em épocas mais frias. Trilhos de linhas férreas também tem que estar sujeito a tem que ser construídos pensando nessa possibilidade, tá? E inclusive existem fotos históricas de linhas férreas que não foram construídas levando em conta isso, e elas ficam todas tortas, né, com a variação da temperatura. Bom, outra situação interessante que a gente pode obter combinando materiais é o que nós chamamos da tira bimetálica. Tá? Então a tira bimetálica, por exemplo, aqui de bronze e ferro, você teria duas plaquinhas, né, de materiais diferentes, uma delas de bronze e outra de ferro, e elas são grudadas, né, são presas uma na outra. A temperatura ambiente, elas teriam o mesmo tamanho. Mas quando você, por exemplo, esfria esse sistema, né, o bronze, que tem um coeficiente de dilatação maior do que o do ferro, ele iria se contrair mais do que o ferro e, consequentemente, essa tira se curva para um lado. Caso você venha esquentar esse sistema, pelo mesmo motivo, o bronze teria uma dilatação maior que a do ferro, e agora a tira se dilataria para o outro lado. Isso é muito útil para você construir, por exemplo, um termostato. Né? Se eu tivesse aqui, por exemplo, nessa região, um contato elétrico, né, eu conseguiria acionar um mecanismo quando tivesse muito frio, por exemplo. Se o contato elétrico ficasse aqui do outro lado, né, eu conseguiria, por exemplo, desligar um aquecedor quando a temperatura já estivesse bastante alta. Então, com isso, com essa propriedade, você poderia ter contatos, né, em temperaturas diferentes. É muito útil também. Ok, como eu tinha sugerido também, em geral o líquido dilata bastante, né, dilata mais até do que os sólidos, por exemplo, no termômetro de mercúrio, mas a gente vai discutir agora aqui um caso especial, um caso diferenciado, que é o caso da água. E o que acontece com a água é o seguinte, ó. A água no estado líquido, ela é essencialmente esse emaranhado aqui de moléculas H2O, presos por uma tensão superficial, tá? O comprimento, ou seja, a distância média entre o hidrogênio e o oxigênio na molécula H2O é chamado de comprimento de ligação. Tá? Essa distância média entre os dois é o comprimento de ligação. E o fato é que, quando a temperatura vai diminuindo, você começa a ter ligações entre o hidrogênio de uma molécula e o oxigênio de outra. Tá? Nessas chamadas ligações de hidrogênio, na minha época da escola ainda chamava pontes de hidrogênio, mas agora o termo mais comum é ligações de hidrogênio.
Tá? E numa ligação como essa, a distância entre o hidrogênio de uma molécula e o oxigênio da outra é maior do que o comprimento de ligação HO dentro de uma mesma molécula. Tá? Então, o comprimento de ligação dessas ligações de hidrogênio é maior do que o comprimento de ligação dessa ligação HO dentro de uma molécula. Consequentemente, né, originalmente essas moléculas ficavam mais livres ali dentro do líquido e elas começam a ter que ocupar posições específicas, agora mais afastadas do que na fase líquida. Tá? Então isso já começa a ocorrer em torno de 4 graus Celsius. Então você começa a ter na água líquida formações de pequenos cristais, tá? Dentro dessa água, consequentemente o volume começa a aumentar um pouquinho quando você vai de 4 graus até 0 graus. Então o volume vai aumentando, tá? À medida que a temperatura diminui, que é um comportamento completamente diferente do que a gente observa em outras substâncias. Tá? Então o que você tem é isso aqui, ó. Nesse intervalo de temperaturas, né, de 4 até 0 graus Celsius, você tem já a formação de alguns cristais de gelo aqui dentro da água líquida. Tá? Isso vai fazendo com que você tenha um volume maior à medida que a temperatura diminui. Tá? No caso final, né, em que você tem a formação completa do gelo, que seria esse caso aqui de cima, aí você tem agora um sistema que tem uma certa massa, ocupa um volume maior do que a água líquida ocuparia, consequentemente o gelo então flutua na água por ter uma densidade menor do que o da água líquida. Tá? Esse efeito é super interessante e tem consequências super bacanas também. Tá? Uma dessas consequências é que agora, então, se você pressionar o gelo, né, você consegue quebrar algumas dessas ligações e a água derrete. Então, né, uma aplicação interessante seria que se você pressionar o gelo com um patins, por exemplo, uma fina lâmina, né, sobre a superfície do gelo, faz o quê? Quebra essas ligações ali exatamente abaixo desse patins e, consequentemente, cria uma camada de água entre a superfície do gelo e a lâmina do patins, permitindo que você, então, deslize, né, patine sobre esse gelo, como está ilustrado aqui, mais ou menos nessa figura lá do livro do Paul Hewitt. Tá? Um outro efeito interessante é que isso permite ter a vida dentro de lagos congelados, né? Como nesse caso aqui, por exemplo. Você consegue ter essencialmente um ambiente externo a uma temperatura bem baixa, por exemplo, que estaria ilustrando menos 10 graus Celsius. Aí, esse ambiente de temperatura baixa em contato com a água iria esfriar a superfície da água, ok? Só que quando chegasse a 4 graus Celsius, o que acontece agora é que essa água, quando ela for ficando cada vez mais fria, ela não afunda, né? Ela fica ali na superfície da água, tá? E não cria uma corrente de convecção que esfriaria completamente o lago, né? Imagina que não fosse esse o caso. Aí você teria essencialmente água a 4 graus, aí esfriaria um pouquinho, ficaria a 3, essa água iria afundar, esfriar todo o lago, mas isso não acontece, né? Quando você chega ali a essa temperatura de 4 graus, a água começa a ficar ali próximo da superfície, né? E você forma o gelo ali dentro dessa água, essencialmente, na superfície dessa água,
essencialmente, tá? E o resultado é que você consegue ter ali dentro do lago, né, uma água com temperatura igual a 4 graus Celsius e, consequentemente, não congela o lago inteiro, só congela uma camada na superfície. Ok? Aqui, bem próximo do gelo, você até conseguiria ter, né, uma água mais gelada, tá? Mas você não conseguiria congelar o lago inteiro por conta dessa propriedade. Ok? Bom, então, pessoal, com isso a gente termina mais uma aula aqui do nosso curso sobre temperatura, calor e dilatação, tá? Essa aula e a aula anterior, elas vão ser discutidas aí ao longo mais ou menos da mesma semana, e um pouquinho dessa aula também vai ficar sobrando para a nossa outra discussão síncrona, ou seja, nós vamos discutir 3 aulas em 2 semanas, tá? Que essas aulas, elas são um pouquinho mais curtas, dá para a gente fazer essa manobra, tá? Então, no mais, boa semana aí para vocês, bons estudos e até a próxima.